Abre sua Bíblia comigo, Atos capítulo 1, verso 1. O escritor de Atos foi Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Alguns dizem que ele era médico, uma pessoa muito culta para a época. E ele escreve aqui: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Jesus passa 3 anos e meio convivendo com 12 pessoas. 3 anos. 3 anos. Dos 30 aos 33. Intensamente. Eles viviam numa missão em que eles dormiam na mesma casa, almoçavam juntos, tomavam café da manhã juntos. Aqueles 12 ouviram o Sermão da Montanha, que é a base do cristianismo, que é a raiz do verdadeiro cristianismo, que retrata o caráter do verdadeiro cristão. Eles ouviram. Mateus teve o privilégio de escrever detalhadamente. Mas chegou o dia da despedida. Eles viram os sinais. E Lucas escreveu, mesmo não tendo participado como os 12 participaram. Ele ouviu, foi relatado para ele, ele fez pesquisa e ele escreve tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez. Mas aqueles 12 viram. Eles viram o cego ver. Eles viram e ouviram Jesus dizer: quem crer verá a glória de Deus. E eles estavam juntos quando Jesus chega diante da sepultura de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. Depois de 4 dias, e eles viram Lázaro sair. Não sei se um deles, acredito que Pedro, quando o Senhor disse: desate Lázaro, foi lá, e Tomé também junto, tirando as faixas. Tomé deve ter dado um beliscão em Lázaro. Está vivo mesmo? Porque Tomé era meio incrédulo. Eles viram tudo isto. Eles ouviram Jesus confrontar o pecado, confrontar a religiosidade judaica, confrontar a corrupção do Império Romano. Eles viram a coragem do Senhor Jesus em enfrentar essas potestades, mas viram também o amor de Jesus. Eles presenciaram quando aqueles fariseus que ensinavam o que deviam fazer, mas não faziam, eram sepulcros caiados, levaram uma mulher pega em adultério, colocaram diante de Jesus e iam apedrejá-la. Aquele Jesus que confrontou impérios, que enfrentou Herodes, que enfrentou os fariseus, de repente levanta os olhos para a mulher e para eles e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles de repente eram um Jesus amoroso. O amor compreende, o amor perdoa, o amor crê. Ele pergunta à mulher: aonde estão aqueles que te acusam? Ela diz: Senhor, foram embora. Ela ia morrer. O alívio veio ao coração dela.
Ele disse: aqueles que te acusam não te acusam mais, nem eu. Vá e não peques mais. Eles viram tudo isso. E agora, veja comigo o verso 9 do capítulo 1. Diz assim: e falando estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu e o ocultou aos seus olhos, enquanto eles olhavam firmemente para o céu. Eu imagino que naquele momento Jesus preparou eles, Jesus falou que isso ia acontecer, mas eles foram pegos de surpresa, porque já fazia 40 dias depois da ressurreição que ele estava com eles, e certamente eles pensaram: ele vai continuar conosco, ele é a nossa segurança, ele é a nossa segurança visível, ele é a nossa segurança onde nós podemos colocar a mão e falar: é o meu porto seguro, está aqui do meu lado, eu vivo na mesma casa com ele, ele entra no barco conosco, e eu sei. E eles falavam um para o outro: se nós estivermos no barco e a tempestade vir, ele estará, ele vai levantar e vai repreender o vento e vai repreender o mar. De repente ele começa a subir, e a nuvem vem e ele desaparece, e eles ficam ali, ó. E agora? E agora? A nossa esperança, a nossa segurança foi tirada. Aquilo que, eu imagino quando Pedro tinha uma dor de cabeça, ele chamava o Senhor no canto, abraçava o Senhor e falava: Senhor, põe a mão aqui e ora, porque eu não estou aguentando mais, estou com enxaqueca. E Jesus orava, ele era curado. Quando vinha um temor, aquele medo, apareceu uma mancha, andava no sol, no mar, na praia, e alguém falava: ó, cuidado, isso aí pode ser coisa ruim. Senhor, disseram que era coisa ruim, ele orava, desaparecia. E agora ele subiu. E agora? E a Bíblia diz que eles ficam perdidos. Toda vez que você ficar perdido assim, eles deixaram o exemplo do que devemos fazer. Muitas vezes nós sentimos assim. Nós saímos do calor da presença, como nós estamos aqui, vamos para o dia a dia, e no dia a dia não é fácil, vencer não é fácil. Eu tenho uma palavra de vencedor, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho uma palavra de vitória, mas eu tenho que andar nas regras que o Senhor que venceu estabeleceu para que nós possamos andar. Então não é fácil. E a Bíblia diz aqui, olha: enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estás aí parado, olhando para cima? Por que estás aí parado? Olha para o irmão que está perto de você, fala: Deus não quer que você pare no caminho. Deus não quer que você estacione na vida espiritual. Põe a mão no ombro dele e fala: por que você parou espiritualmente? É hora de mudar. Deus quer que você caminhe, Deus quer que você o represente. Jesus vai te ungir para que você saia daqui e corra a carreira cristã. Por que vocês estão parados? Por que vocês se paralisaram? Aí ele diz aqui, ó, ele faz a pergunta, ele diz: esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que viste ir para o céu. Eu vou dizer algo para você com bastante segurança: a hora dele vir está chegando, e eu creio que essa geração vai ver a volta do Senhor Jesus.
quem vai desaparecer e não vai ter jeito da cena ser filmada, porque você vai subir. Nós vamos receber Ele nos ares e vamos descer na comitiva com Ele, e Ele vai reinar aqui na terra e vai lançar o diabo no inferno, e a glória de Deus vai restaurar todas as coisas. Os anjos disseram a eles: sabe o que aqueles anjos estavam dizendo? Só está começando. Por que vocês pararam? Olha aqui, olha o verso 12. Então, diz a Bíblia, aqui está a saída. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia. E entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes continuavam unânimes em que, gente? Em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Aqui, aqueles que eram filhos de José, e por isso era tratado irmãos biológico de Jesus, porque tinha nascido de Maria. Aqui eles convertem, e um deles se torna apóstolo, escreveu o livro de Tiago. Mas a Bíblia diz que eles, unânimes, pegaram aquela insegurança que eles tinham, pegaram o medo que eles tinham, pegaram a incerteza que eles tinham e transformaram aquele sentimento em oração. E eles foram orar. Quando você estiver com medo, quando você estiver inseguro, quando você estiver sem fé, sua fé estiver fraquejando, sua fé estiver, de repente ela ficou fraca e a dúvida bateu no teu coração, não corra do altar, vem para cá, ore e suplica, porque o Senhor te dará a solução. Eles obedeceram o que Jesus disse. Eles não esperavam, ainda que o Senhor tinha dito, ainda que o Senhor tinha ensinado, eles não estavam preparados para o momento que Ele foi assunto aos céus. No verso 4, veja comigo aqui, do capítulo 1, diz assim: tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partisse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Olha o verso seguinte: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis o quê? Batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Eu quero que você entenda, e que nós possamos entender. Nós temos que ter o coração para aprender sempre. Jesus, o Senhor Jesus, preparou aqueles 12 homens para este momento, para a sua partida. Ele disse: olha, não saiam de Jerusalém, não saiam. No capítulo 16 do livro de João, Jesus disse: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo, e Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça. O derramamento do Espírito Santo, o avivamento, vai convencer muitas pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, e que eles precisam largar o pecado. Esta é a palavra. Eu tenho que pregar o verdadeiro evangelho, eu tenho que dizer: larga o pecado. Mas quem convence a pessoa é o Espírito Santo.
A mensagem da igreja tem que ser verdadeira. A igreja tem que dizer ao adúltero: não adultere mais, porque se você adulterar, você vai para o inferno. Deus ama o adúltero, mas Deus condena o adultério. E quem convence o adúltero de não adulterar mais é o Espírito Santo. Mas quem prega sou eu. Quem está entendendo, diga amém. A minha pregação não é condenativa, a minha pregação é com amor. Então eu digo para a prostituta: você não precisa viver dessa maneira. Deus te ama. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Se você continuar prostituindo, você vai se destruir. Você vai perder a imagem de Deus. Larga o pecado. Agora quem convence é o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu tenho que falar a verdade sobre o homossexualismo. Você é um homossexual, Deus te ama, mas se você praticar o homossexualismo, que é uma opção de vida sexual errada, como a prostituição é uma opção de vida sexual errada, como o adultério é uma opção de vida sexual errada, se você praticar o homossexualismo, você vai perder a oportunidade de viver, de ser a imagem e semelhança de Deus. Larga isto. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu o quê? Vos aliviarei. Eu faço um desafio aqui para você que está em casa, talvez num motel, talvez numa prisão. Nenhuma pessoa que vive, e eu vou dizer isso com bastante segurança, nenhuma pessoa que vive em adultério, nenhuma pessoa que vive na prostituição ou no homossexualismo tem paz e é feliz. Não tem. Não tem. Então ouça, a mensagem para você é: Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados, que eu vos aliviarei. Que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Faça um teste com Jesus. Dobre o seu joelho onde você está. Dobre os seus joelhos, vocês dois que estão nesse motel. Dobre os seus joelhos aí no chão e fala: Senhor, eu não quero essa vida mais. Ele vai tirar esse fardo de você, vai te levar a você uma vida de paz e felicidade que você nunca teve. Ele ama você. Mas quem convence é o Espírito Santo. Da justiça. Não adianta eu fazer greve, não adianta eu brigar por ideologia. A ideologia não vai resolver nada, nem de direita e nem de esquerda, mas o Espírito Santo vai trazer a solução para o homem, para as nações, para os problemas da humanidade. Quem convence é o Espírito Santo. Ele disse: fica em Jerusalém. Aí ele diz aqui, olha o verso 5: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Tem muitos, quem já ouviu essa frase? Ele é um crente carnal. Quem já ouviu? Levanta a mão. Não é possível que só eu que ouvi, né? Ou você não está neste planeta, né? Quem já ouviu? Ele é um crente carnal, né? O que é um crente carnal? Não é um crente que vive em pecado. Você já viu crente estupim curto? Quem já viu? O pavio curto, quem já viu? Né? Você tocou nele, ele já... Se não segurar, ele vai para as vias de fato. Esse é o crente o quê? Carnal. É ou não é? Você já viu crente fofoqueiro? Não, e com elegância. Eu vou falar para o bem dele. Não é assim? Vou falar só entre nós para que nós oremos, né? Aí depois passa para o grupo de oração e a igreja toda. Quem já viu pastor que não guarda segredo? Quem já viu? Quase deu uma salva de palmas aí, né? Pastor que não guarda segredo. Tem 20 pessoas na igreja, o cara abre o coração com ele, todo mundo sabe que ele está baleado sentado, e o pastor conta a vida dele. Aqui entre nós tem um, e pá, o cara está quase entrando debaixo
e os irmãos todos olhando de rabo de olho para ele. Esse é o crente o quê? Carnal. Ele foi batizado apenas com o batismo de João, o batismo nas águas. Ele não tem consagração, ele não tem entrega. Então ele vai ao culto quando dá. Por que você não foi? Porque eu tinha muita coisa para fazer. Ah, é? Não, por que você não foi? Minha família chegou. Esse é o crente. Olha para o irmão que está perto de você, fala, carnal. Pergunta para ele, tu é ou não é? É o crente, né? Então, este não tem consagração. Não adianta, irmãos. Não adianta convencer ele. Se você falar, aí ele vai ficar com raiva de você. Tu manda mensagem, ele não retorna, ele ignora. Aí tem gente que já aprendeu a tirar aquele negocinho que mostra que recebeu a mensagem. Aí você manda a mensagem, manda de novo. Aí ele olha a mensagem outra vez e fala, esse pastor não desiste de mim. Fica com raiva não. Ele é o crente o quê? Carnal. Mas é crente. Vai ser arrebatado se não pecar. É pior. Mas o céu é muito grande, a eternidade é longa. Você pode ver ele de 1 milhão em milhão. Passa 1 milhão de anos, você vê ele. Depois 1 milhão de anos, você vê de novo. Fica tranquilo. Acho que eu estou brincando. Agora ele diz assim: fica em Jerusalém e recebereis o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele nos transforma. Quem quer ser transformado aqui? Quem quer? Quem precisa do Espírito Santo? Fala, eu necessito do Espírito Santo. Para você não assustar muito e não julgar as pessoas, Pedro tinha o batismo de João. Uns dizem que era Pedro, outros dizem que não era, né? Quando foram prender Jesus, o que Pedro fez? Pegou a espada e pá! Ele queria acertar a orelha ou a cabeça? Ele queria machucar, hein, coronel? Ele queria machucar ou matar? Matar. Foi ou não foi? Quem tem vontade aqui de dar um nó no pescoço de alguém? Pelo menos uma vez por dia. Ah, se eu pudesse, aleluia. Oh, glória a Deus. Quem já desejou que alguém fosse para o inferno hoje? Né? Daqui a um ano não, né? Você falou, Senhor, como tu fizeste com os filhos de Coré, abre o chão, leva ele, o pai e a mãe, deixa o irmão, esse é mais ou menos, mas leva o resto. Não é assim? Esse é o crente o quê? Carnal, batismo de João. Jesus não queria só o batismo de João. Ele diz, olha, vá para Jerusalém. Sabe onde é Jerusalém hoje? Nós temos a Jerusalém que nós amamos e devemos orar por ela, lá em Israel. Mas a Jerusalém é a igreja. Vá para a igreja, que eu vou derramar o Espírito Santo naqueles que estiverem na igreja. O lugar de transformação não é lá fora, o lugar de transformação é aqui. Não deixe as pessoas segurar você fora da igreja, porque o diabo sabe que o crente carnal não pode vencê-lo, mas aquele que recebe o Espírito Santo vence todos os gigantes, inclusive o gigante do pânico, da depressão. E ele disse, fica em Jerusalém. Olha o verso 8. Antes dele subir, ele diz aqui no verso 8: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. Quem quer sair daqui como testemunha do Senhor, levada pelo poder do Senhor, andar nas ruas de Goiânia e nos lugares que você for, o poder do Senhor estará contigo? Quem quer? Quem quer? Diga, eu quero. Enquanto isso, põe por favor Atos capítulo 10, verso 38. Fala comigo, eu quero receber o batismo com fogo.
quero receber o poder de Deus. E aonde eu colocar os meus pés, a autoridade de Deus estará. Aonde eu abrir a minha boca, o poder de Deus vai ser ministrado àquele lugar. E aonde eu estiver, Satanás será derrotado pelo poder de Deus na minha vida. Ele diz: fiquem em Jerusalém, e vocês vão ser revestidos do poder. Olha o que está escrito aqui: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem quer receber o Espírito Santo? Quem precisa do Espírito Santo?